boa tarde a todos, todas. Cumprimento a mesa aqui, agradeço o convite feito pelo Rossano, representando as outras entidades. Eu até achei que eu fosse ouvir primeiro o nosso outro visitante, mas vamos falar aqui, depois a gente... Bom, a análise que a Maria fez, ela não é muito diferente do que a gente faz aqui na instituição. Eu preciso contextualizar um pouquinho como esse assunto foi tratado aqui na UFLA, e até porque muitos de vocês podem desconhecer, né? Então, eu só estou aqui como convidado pelo Rossano, imagino, porque eu estou nomeado pelo reitor presidindo um grupo de trabalho para discutir esse assunto. E acaba que as duas coisas casam um pouco por estar também na Projetoria de Planejamento e Gestão, então, o presente com o futuro, né? Então, mas me sinto muito honrado e agradeço o convite. Como eu não posso, na qualidade de presidente da comissão, deixar de expor aqui o que é a opinião da comissão, eu pediria a licença para ler 2 páginas, não é 2 páginas e meia, que é a manifestação formal da comissão no primeiro relatório dela. Como a gente é nomeado pelo reitor, a comissão reportou esse relatório ao reitor para ele fazer o uso da maneira que ele entender, né? Como ele foi o designador aí na comunidade. A intenção da comissão era que a gente tivesse uma rodada de esclarecimentos, principalmente, né? Apesar de que a gente tem muita pouca coisa a esclarecer, ela citou muito bem, nós temos muito pouco substrato para analisar, e o substrato que a gente tem, além dele ser, na origem, ele ser ruim, ao que parece, o próprio MEC já incorporou várias melhorias, né? Mas tudo isso está na fala, não está escrito, então fica difícil para a gente trazer uma análise mais aprofundada, né? Mas, óbvio, a gente tem o que a gente tem isso aí, a gente tem que analisar em cima disso aí. Então, é bastante rápido. Eu vou fazer um breve histórico aqui para aqueles que não conhecem, né? Então, a gente mandou isso aqui para o reitor como subsídios para discussão interna na Universidade Federal de Lavras. É um documento elaborado pelo grupo de trabalho designado por uma portaria-reitoria 788/2019. Então, em 17 de julho de 2019, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação, a CESU, ela lançou o programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras, denominado aí Futurice. Em 19 de julho de 2019, a CESU encaminhou às IFES a minuta do anteprojeto de lei para apreciação dos dirigentes das instituições federais de ensino superior. Estou falando dos dirigentes porque esse é o texto que estava no ofício. Em 18 de julho de 2019, o reitor designou a comissão, que eu já citei. Ela era composta por esse grupo de trabalho pelos pró-reitores, assessores, diretores, chefes de departamentos, representantes da DUFLA, SINDIUFLA, DCE e APG, e esse grupo era incumbido de avaliar a proposta para posterior discussão com os conselhos superiores da UFLA e com a comunidade, com o objetivo de entender o projeto, analisá-lo e apresentar proposta. Em 24/7, ocorreu a primeira reunião desse GT, que manteve um cronograma de 2 reuniões semanais para se aprofundar no entendimento da proposta. Em 9/8, por solicitação do secretário da CESU, o Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, que estava na UFLA numa visita administrativa, ocorreu uma apresentação da proposta, ocasião na qual os membros do GT foram convocados, momento em que foram feitos vários questionamentos, os quais foram respondidos pelo secretário. Bom, em 12/8/2019,
Na reunião do GT, as entidades de representação, a DUFLA, SINDIUFLA, DCE e APG, entenderam que foram a condução dentro do GT, ela não estava respeitando da maneira que deveria. O que gerou foi a questão da vinda do secretário. Eu já tive a oportunidade de discutir, explanar essa situação para eles, né? Então teve, no meu entendimento, um mal entendido aí da coisa, mas entendo também, e falei isso com eles, que a missão dos sindicatos em discutir, a ótica em discutir um projeto dessa natureza, ela é muito diferente de uma ótica de gestão. Então, eu entendo que não fosse naquele momento, talvez em outro, as representações elas iriam mesmo se retirar, porque a ótica é diferente mesmo. Eu entendo isso com muita clareza. Tivemos a oportunidade, nesse mesmo dia 12/8, numa semana de formação docente promovida pela PRG, esse tema foi inserido, houve oportunidade desse grupo de trabalho apresentar a proposta como estava, para, eu acho que mais de 300 integrantes naquele momento, lá no Salão de Convenções, né? Muitos de vocês deveriam estar lá, e foi um momento até muito interessante da gente melhorar muito o entendimento a respeito, né, das diversas óticas. E, em 15/8, o GT deliberou que elaboraria esta nota do que foi aprendido até o momento. Então, nós fizemos alguns fundamentos de caráter geral, né, do que seria aqui o que é o estado da arte de hoje, apesar de ter sido apresentado já em 28 de agosto, não mudou nada de lá para cá. Então, o que a comissão manifesta? Nesse momento, tem-se apenas uma minuta de proposta legislativa, ou seja, um anteprojeto de lei, não é nem projeto de lei ainda. Essa minuta se encontra em consulta pública, não se encontra mais, né, foi até dia 29, supondo-se que receba alterações até ser enviado ao Congresso Nacional. Ou seja, ainda não há uma proposta para a universidade possa deliberar a respeito. É importante ressaltar que as IFES poderão se posicionar quando uma proposta for apresentada na forma de projeto de lei para tramitação no Congresso Nacional, visando a sua melhoria ou mesmo propondo substitutivos. E o terceiro ponto, caso a proposta avance no Congresso e o programa se constitua na forma de lei, haverá necessidade da deliberação pelo Conselho Universitário da UFLA acerca de sua adesão ou não. Bom, então, considerações sobre o programa propriamente dito, em poucas palavras aqui, e ressaltando 3 pontos principais que a gente entende que precisam ficar muito claros. Então, pela análise das minúcias da minuta de projeto de lei, que pretende criar o programa Futuro-se, nota-se falta de informações para uma avaliação segura de que o programa possa realmente cumprir o objetivo de propiciar uma alternativa complementar ao financiamento atual das instituições, especialmente diante da dificuldade de se manter a sustentabilidade financeira, considerando as limitações impostas pela Emenda Constitucional 95, que é o teto de gastos. Então, ou seja, uma saída a gente precisa achar. Existem pontos interessantes na proposta, especialmente no que diz respeito à maior agilidade na realização de aquisições de materiais e serviços, sem as amarras da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, bem como a utilização integral de recursos oriundos de receitas próprias. Entretanto, as normativas que irão reger eventual relacionamento com as organizações sociais, isso no caso de adesão, né, gente, precisam assegurar às IFES o princípio constitucional da autonomia universitária. Eu acho que é um dos maiores gargalos e medos que se enfrenta nesse processo. Após a fase de consulta pública, é necessário o aprofundamento na análise do projeto de lei, objetivando verificar se o dispositivo legal resultante irá assegurar, especialmente, 1. Mecanismo de sustentabilidade financeira das IFES ao longo do tempo, com alternativas inovadoras, mas com a devida clareza do compromisso de financiamento público.
Melhoria na forma de gestão que traga a agilidade necessária para que o suporte às atividades finalísticas permita que essas se desenvolvam em velocidade compatível com o desenvolvimento tecnológico dos tempos atuais, porém, sem ferir o princípio de autonomia universitária. E, terceiro ponto, manutenção do regime estatutário para a contratação de pessoal, privilegiando a avaliação de desempenho com critérios objetivos e impessoais para a aferição da eficiência do quadro de pessoal. Então, é um resumão do que se tem e o que, principalmente, é necessário se preservar. Bom, então, colocações essas à parte. Aí, esse documento, caso ele seja distribuído, eu entendo que vai ser, ele traz uma análise mais aprofundada, não de cerca de mais 7 páginas, e que aqueles que não tiveram ainda um aprofundamento maior sobre o tema, eles podem ter um nivelamento. Uma situação importante que a gente precisa, agora já discorrendo um pouco a respeito da proposta e contextualizando com o momento atual das IFES, é que eu, pessoalmente, até por ter participado, né, eu estive, e eu imagino que é até uma felicidade minha, eu estive durante o projeto Reúne, estudando e na frente da implantação, lá em 2007, 2008, isso foi uma situação que a gente, naquele momento, também gerava muita insegurança, mas que acabou sendo, no meu entendimento, o melhor projeto que a gente teve de reestruturação, realmente, das universidades, de valorização da universidade pública e gratuita. Então, eu acho que nós vivemos anos de ouro a partir de 2008, e isso durou cerca de 8 anos, aproximadamente, onde a gente já pensava lá naquele momento, bom, o sistema cresceu demais, está crescendo demais, bom demais, eu acho que ninguém pode falar, não existe aquela universidade que não tenha melhorado em estrutura, que não tenha melhorado até em qualidade, porque teve oportunidade de recompor seus quadros e tal. Então, um projeto de sucesso. Só que ele aumenta a necessidade de financiamento público. E financiamento público, ela colocou aqui muito bem, o financiamento público, ele é o quê? Ele vai financiar o que a sociedade entender que ele precisa financiar, né? Vamos fazer um paralelo aqui, por exemplo, com a reforma da Previdência que todo mundo coloca, que é a salvação da lavoura, né? O déficit da Previdência é alto? Ele é altíssimo. Agora, cabe à sociedade entender se ela quer manter um déficit na Previdência, financiado por outras ações, ou não. Ninguém pode falar que a melhor coisa é zerar, que o melhor para a sociedade é zerar o déficit da Previdência, né? Pode ser que essa não seja a alternativa que a sociedade quer. Só que o que a sociedade tem o poder de colocar é principalmente a linha política. E aí nós estamos na democracia, que aí a gente teve um momento de entendimento em que, principalmente o ensino superior, ele merecia muito mais aportes de recursos do que existia, e temos agora o entendimento de que o ensino superior tem a necessidade de um recurso que o país não dá conta para bancar, né? Isso aí são o quê? São linhas políticas, né? E nós estamos aí, como disse, numa democracia. Essa situação ela se tornou extremamente grave, a situação do financiamento, quando a gente teve lá a questão da Emenda Constitucional 95, lá de 2016.
quando a Maria coloca que o principal problema está no artigo 9, em que não fica claro que isso é dinheiro a mais, né, que os recursos serão mantidos, aí, quando o secretário da Educação Superior esteve aqui, falou assim, não, isso é dinheiro a mais, os recursos serão mantidos. Eu não acho que ele está falando mentira, mas o problema não é esse. O problema é que o recurso sendo mantido, ele não é suficiente. Esse é o problema. Você está entendendo? Então, o governo pode falar, não, isso é financiamento adicional, e eu acho que é mesmo. Só que nós temos o tal do teto constitucional de gastos, que são gastos que remetem a 2016, corrigidos pela inflação. Aí não tem jeito. Aí tem uma coisa que ocorre e que afeta todos nós, que é o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Então, nós temos promoções salariais, nós temos promoções salariais, promoções de carreira, né, progressões na carreira, temos novas contratações para dar suporte ao crescimento que começou lá com o Reúne, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esses dados aqui eles estão públicos aí. Eu não tirei nada da UFLA, mas do painel orçamentário do governo federal. Então, qualquer um que quiser consultar lá pode consultar. A UFLA, em 2000, ela tinha um orçamento de 40 milhões de reais. Sandro, você me dá um toque do tempo aí, porque eu não... Tá? Então, de 40 milhões... Tem uns 10 minutos? Tá. Hoje, nós temos, de 2000 para cá, então vamos pensar, 20 anos depois, né, nós temos um orçamento de 400 milhões de reais. Ou seja, 10 meses em 20 anos. 10 vezes em 20 anos. Em 2008, o orçamento da UFLA era 100 milhões de reais. Então, com o advento do Reúne e outras expansões, ele cresceu 4 vezes. Hoje ele é 400 milhões. Isso aí é o orçamento total. Aí, qual que é a situação hoje? Hoje nós temos, num orçamento de 400 milhões de reais, nós temos praticamente 300 milhões de reais com folha de pagamento. E, o ano que vem, isso passa para 308 milhões de reais. Vocês entendem? Só que, como eu só tenho a correção da inflação, se eu aumento 8 milhões de reais aqui, nesse escopo, o que eu tenho que achatar? Primeiro, achatar investimento, que já está, desde 2015, sendo jogado para baixo. Porque investimento eu posso escolher, vou construir um prédio ou não vou. Né? Eu sei que aquilo é muito importante e tal. Mas o problema é que ele começa a afetar o funcionamento, o custeio da instituição. Então, por exemplo, se nesse ano eu tenho 300 milhões, o ano que vem eu tenho 8 milhões, eu tenho que saber de onde vai sair. Então, vocês entendem? O financiamento público está aí. Só que ele não vai dar conta, assim como esse ano a gente já tem. O contingenciamento a gente não pode levar demais em consideração, não, porque muitas vezes a gente não entende o que é o contingenciamento. Eu tenho um orçamento, se eu não tiver arrecadação suficiente para bancar aquele orçamento, por lei, tem que contingenciar. O governo precisa contingenciar. Né? Então, o que acontece? Só que contingenciamento, ele é um bloqueio que pode ser retirado ou não. Mas nós não estamos falando disso. O momento atual ele está apertadíssimo, porque o governo tem uma arrecadação baixa, e cada vez que eu coloco um empenho, que é um compromisso, o empenho é o compromisso de eu pagar uma conta. A hora que eu coloco o empenho, o governo tem que ter isso provisionado, porque a hora que o fornecedor me entregar, eu sou obrigado a pagar. Então, esse é um problema momentâneo, que ele é seríssimo. Eu estou em falar do mês de setembro, é um mês de divisor de água, porque se a gente não tiver descontingenciamento,
nós vamos ter um problemaço para poder terminar o ano aí. Então, essa situação, eu entendo, né, eu acho que o governo não está falando mentira a hora que ele fala isso, só que não fala, não para a gente entender completamente, a gente precisa ter esse discernimento, né? Uma outra situação que eles falam, não vamos deixar de contratar os servidores que estão aí. Nós não estamos obrigando ninguém a contratar pelas OS, por exemplo. Tudo bem, concordo. Só que, ao não permitir concursos públicos a partir do ano que vem, o que vai acontecer? Vai ser tão pressionado o sistema internamente que todo mundo vai querer assim, contrata pela OS mesmo, que eu não estou aguentando mais dar tanta aula, o técnico não está aguentando tanto trabalho. Então, vocês veem que é o seguinte, o que está aí para nós precisamos achar uma solução. Eu não sei se a solução Futuros, concordo com tudo que ela colocou, tem potencial, como ela bem falou aqui. Essa transição ela é difícil. Bom, então, até quando que eu vou poder ter realmente segurança que esses fundos vão poder fazer a roda girar, né? A própria cobrança de mensalidade, eu fiz uma conta rápida aqui, nós temos 14 mil estudantes, entre estudantes de graduação e pós-graduação. Se cada um pagar, se a média, vamos pegar, a média de mensalidade fosse R$300 para todos esses, sabe quanto que eu teria financiado? Eu teria 12,5% de financiamento da instituição, porque isso dá 50 milhões. Então, com mensalidade, também não é possível bancar instituições públicas fazendo ensino, pesquisa e extensão. Então, é um modelo de sociedade. Uma maneira a gente precisa achar, não sei se é essa com melhoria, mas nós precisamos, enquanto sociedade, discutir isso. Muito obrigado.